Bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês estão bem? Sim. Rapaz, vocês estão bem mesmo. E eu percebi que foi um negócio gradativo, assim, né? Um foi falando, olha, a lista está saindo. Aí o outro chegou e disse, olha, eu vou conversar com o Del. Aí o outro disse, eu vou conversar hoje. Aí o negócio foi vibrando, eu digo assim, vai sobrar o quê para mim? Hã? Foi ficando melhor. E eu vou prometer o quê? Eu não posso prometer nada, não. Gente, que prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação enorme a gente poder falar sobre esse tema, que os que me antecederam já falaram da importância de nós reconhecermos as questões emocionais nossas, as questões de saúde mental. E perceberam que eu comecei a minha fala perguntando uma coisa a vocês. Vocês lembram o que eu perguntei? E aí vocês me responderam o quê? Só que isso, diante de um grupo, geralmente todo mundo vai dizer sim. Porque isso geralmente é uma convenção social. Sabe? Às vezes você não está bem. Não é isso? Aí a pessoa diz assim, e aí, como é que você está? Aí você vai dizer o quê? Estou bem. Mas na verdade, acordou de manhã, aí chegou para tomar o café, o pó estava aqui assim, não dava nem para tomar o café direito, era o chafé. Foi assim mesmo? Aí começa a pensar logo, aí vem na mente, café está caro. E agora? Eu tenho que comprar café, mas não tenho dinheiro. Aí vai no banheiro, papel higiênico, o rolo já está acabando. Aí começa já a se estressar. Aí olha para o lado, o marido está deitado ainda dormindo, ou os meninos dormindo. O menino está dormindo lá, aí diz assim, esse menino também só fica dormindo o tempo todo. Já procura logo uma desculpa para criar um problema. Não é não? O problema começou com você. E você diz assim, eu vou fazer o seguinte, vamos estressar todo mundo também aqui nessa casa, né? Vamos dividir esses estresses para todo mundo. É assim só comigo ou acontece com alguém assim também? Aí todo dia, toda hora. Como é seu nome? Amanda. Hein, Amanda? Toda hora. Está estressado. E o pior de tudo, mulher, irmão. Os meus amigos aqui vão me dizer isso aqui, se é verdade ou não. Ó, escute bem. Ó, mulher com mulher, escute bem. Mulher com mulher, quando está naquela fase, daquele momento, daquele tempo, aí, moça, você já chega já zangada no trabalho. E aí alguém começa a fazer brincadeirinha. Vai prestar? Não vai prestar. Alguém disse que existe lobisomem. No meu entender, eu ainda não vi nenhuma característica de homem se tornar lobisomem. Mas loboguel... Quer ver? Lá em casa, meu amigo. Vou dar um exemplo de lá de casa. Eu sou casado há 15 anos, Lucas. Lucas, você tem uma voz bonita, viu, Lucas? Eu acho que a gente vai marcar um podcast aí, ZYC 1298. Vamos aplaudir Lucas aí? O cara, não é não? O cara tem uma voz bonita que só, velho. Lá em casa é o seguinte, amigo. Eu vi que o pessoal aqui conhece um pouco de Bíblia. E aí tem um versículo na Bíblia que diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu acho que isso dá para a gente agregar para ensina a contar os dias que a mulher não está bem. Não é? A gente tem que saber o dia que a mulher não está bem para a gente nem chegar perto. O que acontece lá em casa? Ó, aí eu chego em casa, a mulher está com uma cara desse tamanho, eu não sei nem porquê, nem sei nem o que eu fiz para acontecer. Aí eu pergunto, Oséias, meu amigo, Deus abençoe. E aí eu vou, às vezes, perguntar, no maior amor, mano. Aí eu faço assim, meu bem, meu amor, meu irmão, se transforma em um pinche, sei lá que diabo é. Aí eu digo assim, não, já sei qual vai ser a estratégia. Toda mulher, quando está nessa fase, Amanda... E essa época de Páscoa, então, meu irmão, é a cobrança pro tempo inteiro, porque onde passa é chocolate para tudo que é lado. Aí eu cheguei um dia e disse, não, toma aqui. Eu não quero chocolate não, você está me chamando de gorda, quer que eu engorde, quer me chamar de gorda. Só que é o seguinte, aí o que eu faço? Eu coloco na geladeira. No outro dia eu vou buscar para mim, já que ela disse que não quer.
Aí a Loboguel, quando eu abro a geladeira, já... Aí eu, quem foi? Não sei. Sumiu. Foi arrebatado. Aí nessa fase, a mulher começa a sentir dores. Aí tem uma coisa estranha, que nessa fase, ela começa a sentir-se carente, chorando. Eu estou tão assim. Começa assim. É assim mesmo, meninas? É ou não é assim? Eu estou assim, estou assado. Aí quando você vai abraçar, não quero abraço não, vai pra lá. Negócio de abraço, não quero agonia. Aí, daqui a pouco o corpo começa a dolorir. Irmão, pessoal, é nessa fase que ela começa a se transformar na Loboguel. Os pelos dos hormônios começam a fazer aumentar, os pelos crescer rápido. Aí, meu amigo, o que a gente tem que fazer é manter distância. Ó, deixa ela quietinha lá. Não é? Pessoal, quando eu falo sobre, a gente pergunta, você está bem? E a pessoa diz assim, estou bem. Nem sempre ela está bem, de fato. Não é? E a gente faz isso porque a gente pergunta, a gente pensa conosco mesmo, não vai resolver mesmo? Não vai ajudar? Por outro lado, às vezes a gente está a ponto de explodir, Lucas, que aí a pessoa diz assim, e aí, como é que tá? Rapaz, senta aqui, deixa eu falar um pouco da minha história. E aí lá vai meia hora, 40 minutos, 1 hora, porque a pessoa precisa desabafar, não é isso? E aí eu descobri uma coisa de vocês. Vocês são os representantes do bairro. Não é isso mesmo? Vocês são representantes do poder público no bairro. Eu imagino que vocês ouvem coisa. Bora conversar? Conta essa história aqui para mim, peraí. Fala aí seu nome para todo mundo, para quem não te conhece. Diga aí. Gisela. Não, diga o que todo mundo te conhece. Né? Vá, como é esse sistema aí, Kika? Fala aí. Tem pessoas que me ligam 1h30, 2 horas da manhã. Bora conversar, preciso conversar. Eu disse, eu vou ter que estudar para psicólogo. Olha aí uma oportunidade acontecendo para você, não é não? Não é? Cadê a minha... Vamos lá, ok? Fala. Maravilha! É o que nós vamos falar. Eu já falei ok, já falei maravilha. Eu combinei com eles ali, ok, maravilha. Ah, tá ali, maravilha e ok. Não, mas aí para só no ok, porque senão vocês vão passar para o outro slide. Obrigado, Elias, ali, o nosso colega Jefferson, é isso? Está nos ajudando aqui. Muito obrigado mesmo. E é por isso que eu quero começar o nosso assunto hoje falando sobre de onde deve vir a nossa motivação. Perceba que vocês começaram de uma forma, hoje eu cheguei, observei vocês, estava todo mundo caladinho, assim mesmo como está agora. Mas aí quando alguém começou a dizer, olha, a lista saiu, uhul! Vou falar de novo que eu gostei, a empolgação. A lista saiu! Aí depois veio o presidente da Câmara, o vereador Itos, e disse assim, eu vou conversar com o Del para dar gratificação. Teve gente até que gritar, bateu palma, teve gente que já fez movimento de levantar, não é? Já, mas aí é daí que nasce, gente. Olha só, é daí que nasce as expectativas frustradas. Por quê? Porque você depende da motivação externa para que você se sinta motivado, para que você se sinta bem. E aí hoje a nossa palestra, nós vamos falar justamente sobre isso. Sobre inteligência e autogestão emocional. Beleza? Ok? Ok, ok, ok? Ok. Não passe não, é só ok para vocês passarem para lá. Gente, então, o vereador falou que nós vamos falar sobre crenças limitantes, mas eu gostaria de falar um pouco sobre todas as nossas nuances voltadas às nossas emoções e para que a gente possa entender o que é inteligência emocional, o que é autogestão. Todos nós somos dotados de emoções. E talvez você, até hoje, pensou que emoções é a mesma coisa de sentimentos. Não, gente. Emoção não é a mesma coisa de sentimento. E aí eu quero explicar a você cada uma dessas coisas. Emoção
nós já nascemos com as emoções. E as emoções, elas são resultantes, certo, dos nossos hormônios. Ou seja, é uma reação físico-química do nosso corpo, que já somos, é inato, já nasce com a gente, as emoções. Os sentimentos é a nossa resposta inconsciente àquela emoção, certo? É uma resposta inconsciente, é como eu reajo diante de uma emoção, ok? Isso é o sentimento. A emoção são o equilíbrio físico-químico hormonal do meu corpo. É inato. Então, por exemplo, alegria, raiva, tristeza. Eu estou falando aqui, todo mundo está lembrando lá do Divertidamente, né? Mas vamos lá. E o sentimento é como eu reajo a essa emoção. Então, por exemplo, o sentimento de tristeza pode me deixar para baixo, depressivo. E aí, o sentimento, ele vai gerar o quê? O comportamento. Então, da forma que eu me sinto, é a forma... Eu vou virar um pouquinho para cá, eu estou falando só com as meninas, virar para cá também tem uns rapazes, né? Então, da forma que eu me sinto, gente, é aqui que você falou mais ou menos legal, né? Da forma que eu me sinto, gente, é a forma que eu vou me comportar, tá bom? Então, enquanto a emoção é a resposta psicofisiológica, química do corpo, o sentimento é a minha interpretação da emoção, certo? Se eu estou naquela... com hormônios da serotonina, tudo ali, aquela coisa de paz, dopamina, então eu estou feliz, ok? Mas se eu estou com a noradrenalina, eu estou com cortisol, então eu estou nervoso, com raiva. Então, os hormônios que estão sobressaindo sobre o meu corpo é que vai reger qual será o meu sentimento. Quem entendeu aqui o que eu estou falando por enquanto? Eu estou meio preocupado assim, mas está dando para entender? Beleza? E o que eu sinto vai reger como eu me comporto. Então, vou dar um exemplo aqui. Cadê? Deixa eu ver. Eu quero pegar alguém de exemplo. Vem aqui, Kika. Vem cá. Vem cá, Kika. Vem cá. Vamos dar uma salva de palmas para a Kika? Se você der uma salva de palmas mais forte, Kika vai dividir o salário dela com você. Venha cá. Deixa eu ver aqui outra pessoa para me ajudar. Quem é que vocês indicam aí para vir me ajudar? Vem, Amanda, venha. Uma salva de palmas para Amanda. Uma salva de palmas para Amanda, gente. Aê! Então pense assim, ó. São duas pessoas diferentes, de cultura diferente, de ambiente diferente, de pensamento diferente, que eu vou explicar o que é pensamento. Então imagina aqui que eu sou o agente externo, certo? Eu chego aqui e faço assim. Eu dei um susto. Cada um vai reagir de uma maneira, de uma forma, certo? Então, por exemplo, ela tomou um susto. Isso aí vai ativar as emoções do corpo dela, certo? Aquela sensação de atenção, de medo, de preocupação. Qual é o sentimento? A emoção vai trazer essa questão da adrenalina, todos os hormônios. Mas o que é o sentimento? É como eu interpreto aquela emoção. Então, por exemplo, ela pode tomar o susto, que é muito difícil disso acontecer com ela, e começa... ele me deu um susto, eu estou chorando, eu não aguento. Mas ela, pelo que ela parece aqui, o que eu já conheço, o Kika, é na hora ela tomando um susto e levando... Quem deu o susto tomando... Não é não? Um tapa no pé do ouvido na hora, não é? Aí tá a Amanda aqui. Amanda é a mesma coisa, gente? É pior? Misericórdia, o que é que pode ser pior do que bater na cara do outro? Aí eu imagino, Amanda. Aí eu imagino eu chegando assim. Ó. Isso é uma resposta, certo? Psíquica. Não é assim, não? Você só está... É porque você estava esperando o susto já, né? Na verdade. Então, o sentimento dela pode ser dessa reação. Então, é a interpretação que a gente tem. Então, o pensamento, ou melhor, a emoção gera o sentir e o sentimento gera o pensamento. Então, você vai pensar
conforme você sente. E o pensamento vai fazer o quê? Vai gerar o quê? O seu comportamento. Então, a emoção gera o sentimento gera o pensamento, e aí a gente falou do sentimento, de chorar. E aí, onde é que nasce o pensamento? O pensamento, ele nasce, Grazi, da seguinte maneira: poxa, aí a questão já é cognitiva. Você agora julga se aquele sentimento foi bom ou ruim. E aí você começa a dizer assim, poxa, que ela pode reagir dessa forma, Kika. Poxa, que brincadeira mais sem graça. Né? Brincadeira besta. Numa vibe que você está mal. Não é? Mas aí, outra pessoa pode reagir de que maneira? Do susto. Ela sentiu, mas qual a maneira que ela pode agir? Beleza, você ganhou, você fez isso, né? Me espere. Rapaz, vocês são rápidas nisso. 1-0. Ou seja, vai ter o quê? Rapaz, mulher é um negócio sério para esses negócios mesmo, né? Não é brincadeira, não. Sempre tem volta. Se espere. Cátio espere, é assim o tema? É? Então, cada um tem a sua forma de reagir. Então, a emoção gera um sentimento, que vai gerar o pensamento, e vai gerar o quê? O comportamento. E esse comportamento, ele vai ser totalmente guiado pelas suas emoções, vai ser guiado pelo seu sentimento e pensamento, ele vai se tornar um hábito. O que é o hábito? É quando você já age sem pensar. Quem pode aplaudir as meninas, por favor? Pode. Muito obrigado, viu, meninas? Podem voltar para lá. Rapaz, quando fala de dinheiro, parece que o aplauso fica maior. Mas eu não posso prometer isso, não. Então, a emoção gera... Vamos lá. Volta aí, por favor, meu amigo, para eles falarem. Vamos lá. A emoção gera o sentimento gera... O pensamento gera um comportamento. Então, desde criança, gente, nós seguimos essa cadeia. Seguimos essa forma de construção emocional, ok? Só que algumas emoções, pode passar, meu amigo, algumas emoções ela vai trazer benefícios, mas outras também vão trazer malefícios, certo? Então, o que acontece? Da forma como você pensa, pode ser também um pensamento traumático, ok? O que é o trauma? O trauma não é o que aconteceu com você. Escute isso, por favor. O trauma não é o que você sofreu. Sabe por quê? Dentro de uma casa, vamos dizer que uma casa de uma família pobre, né? Um pai violento, uma mãe que não dá atenção, tem 5 meninos, mas nem todos eles vão reagir, ou melhor, todos eles vão reagir de maneira diferente. Tem uns que vai preferir viver a vida marginalizada da sociedade, mas tem outros que vai dizer assim, ó, eu prefiro o quê? Mudar a minha história. Então, trauma não é... Fala comigo assim, repete comigo assim. Trauma. Fala mais forte, vamos lá. Trauma não é o que aconteceu comigo. É como eu interpreto o que aconteceu. Trauma, escute só, gente. Trauma não é o que você viveu, mas o que você decidiu fazer com aquilo que você viveu. Certo? Então, trauma é quando você, não tem lá a emoção, lembra que eu falei? Tem emoção, sentimento e pensamento, certo? Então, o que é o trauma? É quando eu não consigo observar, eu não consigo interpretar aquela reação que teve comigo, aquela situação comigo. Então, o que é que faz? Isso vai para o meu inconsciente, fica guardado lá dentro de mim. E aí, toda a ação, a minha vida inteira, se eu não tiver consciência daquilo, todas as minhas ações vão ser pautadas, vão ser dominadas por conta daquela emoção que eu tive. Sabe? Por muitos anos as pessoas procuravam, as empresas procuravam quem tinham um QI alto. QI é o coeficiente de inteligência. Só que as pessoas, nos anos de 1980 para 90, um psicólogo pesquisador chamado Daniel Goleman, ele descobriu
que quem vencia, quem alcançava melhores lugares, não era quem tinha o QI alto, mas quem sabia equilibrar as suas próprias emoções. Perceba, tem uma frase de Steve Jobs, se não me falha a memória, é Steve Jobs, que ele diz o seguinte: olha, os melhores alunos, meus colegas que foram melhores alunos na faculdade onde nós estudamos em Harvard, hoje são meus funcionários. Por quê? A inteligência cognitiva, ela não se sobrepõe à inteligência emocional. Perceba, quem aqui conhece, eu vou perguntar isso aqui para vocês, uma pessoa que é super inteligente, uma pessoa que sabe lidar com as pessoas, é uma pessoa que conhece, ou melhor, sabe lidar com as pessoas não, ela é super inteligente, mas é horrível para trabalhar em equipe. Alguém já passou por uma experiência como essa? A pessoa é crânio, mas é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que não gosta. Não estou falando de ninguém aqui, viu? Não existe isso aqui, não. Todo mundo aqui é gente boa. Mas por quê? Isso é falta de inteligência emocional. Então, o trauma é a ruptura, ainda às vezes na infância. E aí você vai carregando aquele padrão de comportamento por toda a sua vida. Então, o trauma é diferente da ferida. Diga, trauma é diferente da ferida. Por quê? O que é a ferida? Pergunta para mim assim, Max, o que é a ferida? A ferida é o trauma que não foi tratado. E a tendência, por exemplo, você caiu, se cortou. Se você não cuidar daquela ferida, né, daquele trauma, daquele corte, o que é que vai acontecer? Vai inflamar, né? E aí depois pode chegar até necrosar. Então tem pessoas que carregam a ferida emocional pelo resto da vida, ok? Ok. Volta aí, faça favor, meu filho. Isso, volta aí, isso. Então, das feridas emocionais, sabe o que vai acontecer? Os bloqueios emocionais. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem até um exemplo ali. Uma pessoa que foi abusada na infância. Abuso não somente sexual, gente, mas um abuso de violência mesmo, de violência de grito. Então, uma pessoa que vai ter dificuldade com certos tipos de superiores. Ou seja, superior que é autoritário, que fala muito no grito. Por quê? Gente, como é que nasce o trauma? Como é que nasce a ferida emocional? Através da figura de autoridade. E todos nós sabemos quem são as primeiras figuras de autoridade na nossa vida. Quem são? Os pais. Então, se você tem um pai que ele é autoritário, agressivo, aquilo você vai levar para o resto da vida. Os professores, que são sinal, também são exemplo de autoridade, você vai ter bloqueio. Então, tem pessoas que acabam tendo esses bloqueios, que nós também podemos chamar de crenças limitantes. Por quê? Porque a forma que você enxergou a realidade, eu estou preocupado se eu estou falando muito complexo, gente. Está todo mundo me entendendo? Tá bom aí? Quem disse que está bom, levanta a mão aí. Tá ótimo. Quem acha que não está bom, levanta a mão. Quem não levanta a mão, levanta a mão. Sempre tem, né? Quem não levanta a mão para um lado, nem para o outro. Então, o bloqueio emocional é a mesma coisa das crenças limitantes. Por quê? Se lembra que eu falei a vocês? Como a gente sente, a gente pensa. E como a gente pensa, é um ponto cego. E às vezes a gente não consegue enxergar que a gente está acreditando em algo conforme as nossas experiências pessoais. Ok? Okay. Ah, tá ligado agora. Ok de novo. Vamos lá? Então, gente, o que é inteligência emocional? Eu falei tudo isso aqui para a gente poder falar o que é inteligência emocional. Inteligência emocional, gente, é justamente você ter essa base de informações para você poder identificar onde estão os pontos cegos da sua vida. Pode apresentar de novo, amigão? Olha lá. Então, a primeira coisa que precisa se fazer para que você tenha inteligência emocional é a autoconsciência. É o autoconhecimento, sabe?
é você ver aonde começou tudo aquilo. Ou por que eu ajo dessa forma? É os questionamentos. Então, a partir disso, você começar a gerir os seus sentimentos. Sabe? Toda pessoa, grave essa frase aqui. Toda pessoa que, se uma pessoa toma parte dos seus pensamentos e das suas emoções, ela te governa. Não é você que se governa, é a pessoa. Não é? Outra pessoa ou outra situação. Então, a inteligência emocional vai fazer você entender a si mesmo, gerir as suas emoções, para poder ter empatia com o outro, porque a inteligência emocional, ela faz você entender, escute isso aqui, gente, por favor. A inteligência emocional, ela faz você entender que, da mesma forma que você tem bloqueios, o outro também tem. Sabe? Às vezes, eu comecei aqui a minha palestra falando do meu relacionamento em casa. Minha esposa é maravilhosa, viu, gente? Quem conhece aqui sabe, é gente boa. Mas a mulher tem esse negócio mesmo de, né, a loboguel. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Né? É uma fase. Mas tem uma, gente, que parece que tiraram a válvula de transmissão, de reguladora, e colocaram um bypass. E parece que está em loboguel o mês inteiro. Deus é mais. Mas deixa lá, deixa para lá. Mas também os homens também às vezes não ajudam, né, meninas? Os homens às vezes não ajudam, fica perturbando a mulher, deixa a mulher lá se transformar sozinha, Deus é pai. Né? Então, a gente quando começa a se entender, a gente percebe, meu amigo Erivelto, né? A gente percebe, Erivelto, que as pessoas também têm os seus dilemas. As pessoas também têm os seus problemas. Não é não, amigão? E aí a gente começa a pesar e a validar também a dor do outro. Ok? E aí isso se chama o quê? Empatia. Quando eu me ponho no lugar do... Então, a inteligência emocional é isso. É o autoconhecimento. Eu me conheço e eu conheço o outro. Ou não conheço o outro, mas antes de conhecer o outro, eu preciso mais mesmo que me conhecer. Tem gente que conhece todo mundo, só que não conhece ele mesmo. Não é não? E aí eu digo, ixi, eu já sei que eu me conheço. Às vezes eu chego em casa cansado, zangado. E aí o que é que eu faço com minha esposa? Eu falo assim, amor, deixa eu quietinho aqui um pouquinho. Né? Deixa eu aqui quietinho. Não é nada com você, está tudo bem. E a gente precisa saber respeitar o espaço do outro. Da mesma forma, você no trabalho, pode fazer. Não, hoje eu não estou muito legal. Tal. Aí, mas tem gente que fica, que é? É o quê? Aí a mulher vira o lobo. Então, deixa lá, quietinho um pouquinho. A pessoa se entender, né? Se encontrar. Se precisar de ajuda, gente, ela vai chegar até você. Não faz que nem um vendedor do shopping. Que a pessoa bota o pé na loja, aí a pessoa assim, é o que mesmo? Não, eu tenho até... Aí olha para o vendedor de sapato, misericórdia, meu irmão. Rapaz, eu tenho um número aqui maravilhoso para o seu pé, mas eu não vim, não, só estou dando uma olhada. É um negócio muito sério. Então, quando você se conhece, você tem a capacidade de regular suas emoções de forma adaptativa aos relacionamentos. Ok? Então, isso inclui gerenciar estresse, controlar impulsos e manter a calma, certo? Então, por exemplo, você está em um ambiente, você está em uma ambiência que está agressiva. A gente vê, às vezes, muito isso, né? No meio político, a gente vê isso nos jornais. Então, o que é inteligência emocional? É você não permitir que o outro avance a fronteira das suas emoções. Então, você precisa ter paz. E aí a motivação, tanto de violência ou do que seja emocional, ela não pode nascer de fora para dentro, mas ela tem que nascer de dentro para fora, ok? Ok. Eu marquei com eles para falar o quê? Eu vou comprar um negocinho daquele de caneta que eu acho que é interessante ter também. Porque a autogestão emocional é crucial. E aí eu vou mostrar a vocês o impacto da falta da inteligência emocional. Aumento de 60% de risco de burnout por causa de estresse e ansiedade. Gente, cerca de 85% do povo brasileiro, né,
isso é uma estimativa, é bom dizer, que não é uma estatística, mas uma estimativa, já sofreu ou sofre com transtorno de ansiedade ou depressão. 85%, mesmo que não seja diagnosticado. Porque muita gente passa por uma situação de estresse, de ansiedade, e ela não vai no médico. E aí tem gente que faz o quê? Vai lá na farmácia, compra um remédio, fica doidão. Fica doidão lá, fica que nem um zumbi, e você não sabe o mal que você está fazendo para você, sabia? Você está viciando o seu corpo a algo que você não tem. E aí depois, só ladeira abaixo. A falta de inteligência emocional vai trazer problemas no relacionamento. Olha lá o dado que eu trouxe. Divórcios são 2 vezes mais propensos, né, por causa da comunicação ineficaz. Quando você não sabe trabalhar com a racionalidade, com a inteligência emocional, o que é que vai sobressair? Vai sobressair o inconsciente. O inconsciente do menino que não foi amado, da menina que não foi amada pelo papai e pela mamãe, ou de alguém que foi abusado, né, na infância, ou alguém que não teve, apesar do pai ser um pai existente, mas não foi um pai presente, não foi uma mãe amorosa. E aí o que é que acontece? Esse menino, por causa da falta da inteligência emocional, se sobressai. E aí você vai querer que o seu marido, o seu patrão, a sua colega, assuma esse lugar que era para ser dado pelaquela pessoa. Gente, quem está me entendendo aí? Estão me entendendo, pessoal? Outra coisa também, gente, que as pessoas estão se passando. Sabe o quê? A saúde física. A gente chega do trabalho, estou cansado. Aí senta no sofá. Aí fica lá, taco. E o pior de tudo, que eu estava analisando esses dias, Erivelto, nós estamos nos tornando preguiçosos, mentalmente falando. Porque está tudo facilitado. Hoje não precisa mais você ler um livro, você vai lá, faz uma pergunta no chat GPT, o nome é esse mesmo? Qual é o nome do outro? Gemini, né? O Google, já foi o Google, agora, às vezes nem no Google eu já vou logo no chat GPT, que ele parece que está conversando comigo. E aí, dopamina para dentro, né? A sensação de prazer fácil. E aí eu pego o Instagram, que tem aqueles videozinhos rápidos, e aí tá. Às vezes você dá risada, não sabe nem do que está dando risada, tá ficando... não sabe nem o que é que está dando risada mais. Não é? Vamos lá? Deixa eu ver lá. Então, não, pode voltar, querido. Então, por exemplo, eu sou psicanalista clínico, eu faço atendimento, e às vezes eu falo, olha, se você fizesse atividade física, se você dormisse no horário, se você acordasse mais cedo, respeitando o círculo circadiano, né, do dia, da noite, da luz, em vez de ficar dominado pela luz artificial do celular, que gera essa dopamina, que vai gerar também adrenalina, só que isso, a longo tempo, né, de dopamina, você esquece do seu círculo circadiano, vai aumentar também o seu cortisol, ok? E aí o que é que acontece? A pessoa começa a ficar irritada, e não sabe por que está ficando irritada. E aí que nascem os vícios, porque você fica dependente daquela ação, né, quer seja das redes sociais, quer seja de outros tipos de vício, para poder se sentir bem. Então, se a pessoa dormir no horário, acordar cedo, fazer atividade física, ler um bom livro. Tem um paciente meu que ele diz assim, eu faço minhas orações todos os dias no PDF, no iPad, né? Eu digo, não, pede para sair e vai começar a ler um livro. Porque por mais que o conteúdo seja bom, mas a iluminação vai ativar seu cérebro de forma que você vai ficar acelerado. Então, a ideia é você desacelerar para você ter consciência. Alguém, às vezes, pensa assim, a expansão da consciência é eu pensar 120%. Não, a expansão da consciência, gente, é a gente tirar aquilo que era inconsciente, é você alargar as fronteiras do que era inconsciente. Então, ações e reações. Quer ver uma coisa? No cérebro tem
um órgãozinho, uma parte chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta, não. Lá no cérebro tem uma parte chamada amígdala. E a amígdala, ela é responsável pelos nossos instintos, certo? Ela é responsável pelas nossas emoções instintivas. Então, raiva, medo, susto, está lá na amígdala, que ela fica protegida pelo hipotálamo, certo? Então, quando alguém toma um susto, ela é logo ativada. A amígdala é ativada. E o caminho de sinapse neural, ou seja, de comunicação neural até o lobo frontal, que é o lado, que é a parte cognitiva, racional, que você vai pensar, o caminho demora cerca de 7 segundos. É por isso que quando você, às vezes, passa por uma situação traumática, ou uma situação que você vai reagir por instinto, parece que você diz assim, vixe, parece que me deu um branco. Que é justamente esse caminho de 7 segundos para você racionalizar. Por isso que a inteligência emocional, você entendendo isso, você não reage conforme as suas emoções. Você, respira, analisa e julga. Beleza? Vamos lá? Os Estados Unidos tem um dado que cerca de 300 bilhões de dólares são perdidos em relação à produtividade por pessoas que estão com desequilíbrio emocional e mental. Gente, agora mesmo no Brasil, lançaram a NR1, certo? De saúde mental. O que é isso? É o periódico. Agora, além de ter o periódico patológico, o periódico de exame de sangue, vai ter também o periódico mental. Que as pessoas estão, vou falar de um termo bem, estão surtando. Mas por que está surtando, gente? Nós estamos desgastando o nosso cérebro. A pessoa chega do trabalho, e principalmente aqui eu quero elogiar as mulheres, né? O trabalho de vocês não é fácil, porque vocês fazem o trabalho fora e chegam em casa também, né? Tem que cuidar do filho, e às vezes tem que cuidar do marido, que parece um filho também. Tem até gente que fez assim, fala a Deus, né? O negócio é forte. E aí é muita luta. E ainda tem Kika que atende o povo 2 horas da manhã. Pode um negócio desse? Não é brincadeira, não. Então, gente, a gente tem que cuidar da gente, porque se a gente não cuidar da gente, a gente não pode cuidar do outro. Vamos lá? Então, como desenvolver a autogestão emocional? Então, eu já estou falando aqui para vocês, a autoconsciência. O que é autoconsciência? É você parar para se analisar, se autoanalisar. E aí, a partir da sua autoconsciência, você regular, identificando os gatilhos. Quando é que eu ajo dessa forma? Quando diante de que cenário? Diante de que palavra? Qual situação que me faz agir dessa forma? E a partir de que você identificou os gatilhos, você começar, então, a criar estratégias para enfrentar a isso. Também antes de falar sobre habilidades sociais, você entender sobre a automotivação. Gente, eu estava conversando com um paciente meu, e ele falando de um trabalho que ele faz, uma empresa que ele trabalha, e ele diz assim, rapaz, tem gente lá na empresa que recebe o dinheiro e depois passa 10 dias sem ir para a empresa. Não vai trabalhar. Vive como se fosse dentro de um ciclo de rato. Pega dinheiro, gasta com festa, aí precisa do dinheiro de novo, volta. Né? Instintivo. Então, a gente precisa ter inteligência emocional. E a motivação, ela não tem que nascer de fora. Ela não tem que nascer porque Deus vai melhorar o seu salário, porque alguém vai te dar uma melhor condição de vida. Você tem que pensar além disso. Sabe? Eu tenho certeza, eu falo isso com maior tranquilidade, porque eu sei que os seus superiores, eles precisam de vocês. Mas eles vão ficar muito felizes se vocês também crescerem. Eu acredito aqui que daqui possa sair, sim, advogados, empresários, médicos, psicólogos. Ah, Max, mas eu já tenho X anos. E daí, gente? Para fazer medicina é só mais 10 anos. 10 anos é muito tempo. E 10 anos você fazendo nada é o quê?
Ah, eu quero fazer psicologia. São 5 anos, Kika. 5 anos você estudando é muito tempo, mas 5 anos sem fazer nada é o quê? Só correndo, né? Esperando uma oportunidade em outra vaga, em outro cargo, sendo que você pode se automotivar. Vereador, tranquilo? E a partir do momento que você conhece, se autoconhece, você vai poder também saber tratar com os outros. Ok, gente? Vamos lá? Ok? Ok. Aê. Então eu vou apresentar algumas técnicas de autogestão emocional, tá bom? Então, isso os orientais já sabem bem, Lucas, Joels, que é o poder do controle da respiração. Sabe? Toda vez, isso é desde a idade das pedras lá, toda vez que a gente está em cenário que a gente entende como perigoso, a tendência é a gente fazer assim, ó, e travar. E aí o que acontece? Ah, mas às vezes eu não estou me sentindo em sinal de perigo, mas você tem uma meta a cumprir. E essa meta a cumprir vai fazer você ficar o tempo todo também naquela adrenalina e a sua respiração, ó, ela vai ser curta. E aí tem muita gente sofrendo hoje com burnout, muita gente sofrendo hoje com ansiedade generalizada, muita gente sofrendo hoje com depressão, porque é uma cadência, certo? A pessoa, ela começa ansiosa, ansiedade. A ansiedade é a porta para a depressão. Sabe por quê? Porque se você não alcançar o seu objetivo, você vai se deprimir, você vai se frustrar. O que é uma depressão? De uma forma etimológica, de uma forma clara. O que é a depressão? Depressão, quem já viu aqui na estrada, que às vezes tem uma placa dizendo assim, ó, cuidado, depressão na pista. Parece até que a pista está depressiva, né? Mas não é isso não. Você viu que tem uma placa que ela bota uma rua descendo assim? Ela é um desnível assim, né? O que é a depressão? A depressão é quando uma pessoa está muito sob pressão e vai chegar um momento que ela não suporta mais. Então, o que ela vai fazer? Ceder. Então, a depressão não é sinal de fraqueza, gente. É sinal de alguém que já suportou por muito tempo. Vou falar de novo isso. Depressão não é sinal de fraqueza. Depressão é alguém que já suportou algo por muito tempo e que agora precisa de ajuda. Então, talvez alguém que sinta-se assim, em vez de você se julgar, em vez de você se culpar, procure uma ajuda. Procure alguém que possa te ajudar, porque você ajudou tanta gente, você correu tanto, que agora você precisa desse apoio. Então, a respiração, ó, você vai oxigenar o seu cérebro. Você vai facilitar que as correntes sanguíneas façam com que as conexões neurais cheguem mais rápido. E aí você vai conseguir raciocinar, vai conseguir ter tomada de decisão. Reestruturação cognitiva. O que é isso? A gente chama também de reframing, que é a refragmentação. O que é isso? É você começar a perceber os pensamentos negativos e questionar. Por que eu tenho esse pensamento? Por que começou esse pensamento? Por que eu penso dessa forma? Onde é que começou isso? Ah, então é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai pegar cada pecinha, cada fase, cada momento da sua vida e você vai começar a analisar e julgar se aquilo é verdade ou não. Você mesmo. Exercício físico, gente, já é provado. Enquanto você está fazendo exercício físico, você aumenta a sua serotonina, você aumenta a sua dopamina, dá sensação de prazer, dá sensação de alívio. E melhor ainda se for de dia, porque você ainda pega a vitamina D. Né? Que a vitamina D é das vitaminas que ajuda contra a depressão também. Porque muitos psiquiatras e psicólogos, psicanalistas como eu, a gente indica as pessoas fazerem exercício físico. Porque o exercício físico salva a gente da depressão, salva da ansiedade. Não é não? Enquanto você está andando, você está ali equilibrando sua respiração. E melhor, deixa eu falar uma coisa a vocês aqui. Se puder, ande sozinho, viu?
Porque eu sei uma galera que gosta de andar, aí vai andar com amiga. Aí fala, amiga, o problema daquela fulana, não sei o que, você sabe. Olha, você sabe que eu não gosto de fofoca, vamos orar por ela. E aí vai. Em vez de andar assim, ó, pá, 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 equilibrar a respiração, aí fica assim, calma, amiga, você está muito rápida. Vamos conversando. Gente, caminhar para a saúde mental e física não é ficar conversando da vida dos outros, não, viu? Ok? Então, outra coisa também, tempo na natureza. Às vezes meus pacientes dizem assim, eu vou para a academia, eu digo, não, vá andar na rua, vá andar na praça. Afinal, Dinha e Del fizeram umas praças muito bonitas. Tem que fazer também, está gravado aí, manda depois para o chefe, tá? Muito bem. Andar na praça, contemple a natureza. Não é? É o tempo que você vai estar ali observando folhas, observando... A gente, quando está na vida, numa atividade, a gente começa a parar de observar a beleza da vida. A gente para de observar... Alguém quer falar? Eu vou dar a oportunidade para vocês falarem daqui a pouco, tá bom? Então, a gente deixa de observar a beleza da vida. A gente começa a olhar só para o lado ruim. Se lembra que eu falei da crença limitante, que nasce da forma que eu interpreto uma situação? Tem gente que olha, por exemplo, para um relacionamento de casamento, eu sou palestrante de casais também. Então, tem gente que olha para o relacionamento e diz assim, geralmente quando eu faço terapia, quando eu atendo casais, é assim, os dois sentam, eu digo, eu quero ouvir só ele agora. Aí ele faz assim, ela, certo. Agora eu quero ouvir ele. Como é que ela faz? Diga aí para mim. Ele. A gente começa a parar de analisar o que em mim está incomodando no outro. Nenhum casamento acaba de uma hora para outra, gente. Nenhum relacionamento acaba de uma hora para outra. Ninguém, eu ainda vou dizer isso, ninguém também é demitido de uma hora para outra. É uma cadência. Sabe? E principalmente quando a pessoa é muito boa no trabalho e ela começa a decair, os avaliadores, os professores, os superiores, eles ainda avaliam essa situação. Será que ele está com problema mental? Não existe essa coisa de que, eu no trabalho eu sou uma coisa e em casa eu sou outra. Nananina, não. Viu, gente? Nós somos indivíduos. E o que significa a palavra indivíduo, Max? Indivíduo é aquele que não se divide. Não, no trabalho, tudo, eu deixo o que é do trabalho no trabalho. E eu deixo o que é em casa, em casa. Não existe isso, gente. Nós somos uma pessoa só. Tá bom? Quem está falando isso a vocês é um especialista em inteligência emocional. Agora, eu levo para casa, mas eu não abro minha caixinha do trabalho. Eu fecho a caixinha do trabalho, mas ela está dentro de mim e abro a caixinha da família. Se lembra daquele momento que você precisa só de silêncio? Pronto. É só para você silenciar a voz dos problemas. E aí, filhão? E aí, filha? E aí, minha esposa? Vamos passear, tal. Acabou, fechou a da família, vai para o trabalho. Sabe por quê? Porque se você não souber fazer isso, você vai levar os seus problemas do trabalho para casa e o trabalho de casa para o trabalho. Mas eu não tenho problema em casa, não. Meu problema é só no trabalho mesmo, com fulano, ciclano e ciclano. Mas o Beltrano não tem nada a ver do problema que você tem com o ciclano. E às vezes você trata mal o ciclano também. Beltrano também. Então precisamos ter inteligência emocional, ok? Ok? É porque vocês pensaram que era só com ele, era com vocês também. Vamos lá? Próximo. Então, exemplos de autogestão emocional em ação. Líderes empáticos. O que é líder empático? É aquele que observa, que sabe lidar com cada um tipo de pessoa. Tem pessoa que a gente vai tratar com mais aproximação. Tem pessoa que a gente tem que saber a maneira que fala. Às vezes não é melhor nem falar. Tem gente que se você não falar, diz o chefe está com problema comigo. Mas tem gente que se você falar, o chefe está com problema comigo. Né? Porque cada um tem o seu mundo, cada um tem a sua história. Profissionais sob pressão, o que é que tem que fazer? Manter a calma e tomar decisões assertivas. E superação de traumas, para construir relações saudáveis após desafios emocionais. Quando eu digo a vocês que nós temos as feridas emocionais e os traumas trazem pontos cegos, eu quero dizer que nem todas os seus traumas você vai conseguir gerir sozinho. E aí a importância de você buscar um profissional que conheça sobre esses assuntos, né?
para poder te ajudar, te apontar, dar uma luz para esse caminho, desse ponto cego que você vivencia. Tem gente que nós temos 3 idades, gente. Nós temos a idade cronológica, que é a idade que a gente tem, né, de fato. A idade física, como é a idade física? O camarada tem 80 anos, mas parece que tem 30, ó. Mas aí também tem um camarada que tem 30. Essa é a idade física. E também temos o quê? A idade mental. Tem gente que tem 30, mas parece que tem 5. Não é? Tem gente que tem 15, que parece que tem 40 de maturidade. Então precisamos equilibrar. Ah, o meu vereador está aqui. Tudo bom, Mota? Precisamos equilibrar as 3 idades. A cronológica, a física. Repete comigo, vamos lá? As 3 idades. Quais são? E a mental. Como é que a gente resolve a cronológica? Não, a cronológica não resolve, não. É isso aí mesmo, meu filho. Não volta mais atrás, né? Como é que a gente resolve a física? Atividade física. Alimentação. Dormindo nos horários. Porque, meu amigo, quem não dorme, quem quando dorme pouco aqui fica injuriado? Misericórdia, vão dormir, gente, pelo amor de Deus. Para chegar no trabalho todo mundo sorridente, não é não? Ei, meu amigo, é brabo quando a gente dorme pouco, né? Quem aqui fica com raiva quando está com fome? Você percebe que quando a gente desregula as nossas ações físicas, isso mexe com o nosso emocional? Vocês percebem isso? Por favor, vô Lucas, dá comida a esse povo depois aí. Senão... Vamos lá? E a mental, né? A mental é isso, a gente se autoconhecer. Ok? Ok, pessoal? Gente, esse camarada bonito aí sou eu mesmo. Rapaz, não está tão bonito não. Ali. Vai tirar uma foto? Gente, eu quero concluir a minha fala nessa manhã dizendo a vocês essa frase. Que olhar para dentro é o primeiro passo para transformar o que está fora. Não adianta você querer mudar o outro. E eu quero lembrar o que eu falei aqui dos casais, né? Eu deixo os dois falarem um do outro e depois eu digo, agora eu quero que você fale sobre você. Sabe? Deixa eu falar uma coisa a vocês. Quando a gente está com um conflito, quer seja no casamento, quer seja com um amigo, de colega de trabalho, a primeira coisa para você mudar é você mesmo. Se você mudar você mesmo, 50% dos problemas já vão estar resolvidos. Vou falar de novo. Se você mudar você mesmo, 50% dos conflitos já estarão resolvidos. Beleza? Muito obrigado. Ok? Quero me apresentar a vocês. Eu sou psicanalista clínico, especialista em neuropsicanálise e casais. Sou escritor, sou terapeuta de família, apresentador de programa de rádio, Instinto Rádio Eclésia. Sou palestrante de temática bíblica, professor de teologia, estou estudando psicologia também e criador do Método Refa. O Método Refa é um seminário, eu acabei não apresentando aqui, mas o Método Refa é um seminário onde nós palestramos 8 aulas falando sobre todos os indivíduos que compõem a família. Então, eu divido em 2 módulos, módulo 1 e módulo 2. No módulo 1, eu chamo de as bagagens que eu trouxe. São aquelas que eu não posso soltar. Por exemplo, paternidade. Eu não tenho como mudar de pai. Né? Hombridade. Como eu fui formado como homem. Mulher e bênção e maldição. Na segunda palestra, eu chamo as malas que eu quero levar. Ou seja, a partir da minha consciência, o que é que eu quero fazer com o meu casamento. Então, no módulo 2 eu falo sobre casais, falo sobre primeira infância, como tratar. Você sabia que os traumas eles nascem na infância? Alguém chega para mim, alguns alunos meus, eu sou professor também da área terapêutica, e alguns alunos e alunas minhas chegam para mim e dizem assim, mas eu tive uma infância maravilhosa, eu não tive problema nenhum. Você lembra que eu falei que trauma nem sempre é composta de dor, mas é a forma que a gente interpreta. E aí sabe o que acontece? Por exemplo, uma pessoa que foi muito mimada na infância, aí ela vai casar, ela acha
que tem que ser tudo nas mãos. Tanto menina quanto menino isso acontece. E aí o casamento não dá certo. Aí ela acha que o trauma, na verdade, aconteceu no casamento. Mas o trauma aconteceu o quê? Lá na infância. A gente geralmente tropeça na infância e capota pelo resto da vida. Então a gente precisa realmente se autoconhecer para que a gente possa ter uma melhor gestão das nossas emoções. E eu quero dizer algo para vocês. As crenças limitantes, elas impedem de você entender e perceber a capacidade que você pode alcançar, sabe? Não existe um limite para onde você possa alcançar. Talvez você pense o seguinte: o limite é ser motorista, porque o meu pai foi motorista. O meu limite é ser uma cozinheira ou ser uma dona de casa, porque minha mãe foi uma dona de casa. Você pode ir muito além daquilo que sua mãe foi. Hoje você tem recursos, hoje você tem internet, hoje você tem programas do próprio Estado para que você possa estudar. E eu quero dizer uma coisa a vocês, eu acredito nisso, sabe? Por muitos anos alguém falou assim, essa coisa de confissão positiva não existe, né? Mas a própria psicologia já fala, gente, que quando nós verbalizamos, nós criamos novos caminhos de conexões neurais, sabe? Então, da mesma forma que você podendo dizer assim, com uma crença limitante, eu não consigo, eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo, você também pode verbalizar. E quando você verbaliza, você ativa áreas do cérebro que quando você está pensando, você não ativa. Quer ver uma coisa? Enquanto eu estou falando aqui, eu estou ativando não só o meu lobo occipital, que eu estou enxergando vocês, percebendo a importância que vocês estão dando à palestra. Está todo mundo aqui olhando, aprendendo, mas isso me traz motivação. Por outro lado, eu estou falando, eu estou movendo também outras áreas cerebrais e eu estou ouvindo, usando o lobo temporal. Então, eu estou ouvindo aquilo que eu estou falando e isso está me dando convicção. Então, a partir de hoje, em vez de você dizer assim, eu não consigo, não vai dar certo, ou esperar que alguém fale por você, porque trauma nasce disso, gente. Escute isso aqui e eu já estou terminando. Trauma nasce disso. Trauma nasce disso. É de você esperar que o outro faça por você. Não espere o que o outro faça por você, aquilo que você pode fazer por você. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito show estar com vocês aqui. Lucas, Joelson, muito obrigado por essa oportunidade. Todos que estão aqui comigo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou palestrante de casais, palestrante de família, sou psicanalista clínico. E, olha, gente, eles deram um espaço aqui para a gente, para que vocês possam falar também, ou comentar, ou fazer alguma pergunta. E aí eu gostaria seria muito bacana a gente falar. Alguém, enquanto eu estava falando aqui, teve alguma experiência que você vivenciou, que você experimentou, e que corrobora com o que nós falamos aqui? Seria muito interessante ouvir vocês também. Alguém? Pode levantar a mão aí? Tenha medo não, gente. Alguma pergunta? Gente, quando não tem pergunta, eu aprendi uma coisa. Ou aprenderam tudo. Quem aprendeu tudo aqui? É isso mesmo? Então, tem outros que não aprenderam nada. Não aprenderam mais ou menos. Mas vamos fazer um momento. Lucas, vamos fazer o seguinte. Eu acho que eles estão meio tímidos comigo. Então, eu vou passar o microfone para você. Aí você passa aí no corredor, fazendo... Tem outro microfone ali, Joelson? Pronto. Então, a gente vai bater esse momento de bate-papo, né? Com esse pessoal maravilhoso que está aqui. O pessoal já está correndo. Fecha as portas aí. Fecha as portas que o pessoal está correndo com medo. Pode ficar tranquilo que a gente não vai. Bola, Léo. Bola, Léo. Meu Deus. Ele é o nosso menininho, é? Tem ali, uma moça quer falar ali, ó. Aqui, meu Deus. Ali lá na frente também. Tá. Seu Antônio. Boa, seu Antônio. Bom dia, professor. Bom dia, meus amigos. Professor, eu gostei muito dessa palestra. Agora, eu queria saber realmente que é muito importante para a gente, né? A gente trabalha muito com a comunidade e a comunidade realmente cobra muito da gente. Porque lá do Tanque do Coronel...
Você sabe, é muito importante que ele tenha do coronel e a cidade toda. Nós temos de trabalhar para o povo. Que nós temos de dar o prefeito, nós temos de dar honra a ele, nós buscar isso para ele. Nós estar na rua fazendo um trabalho para o nosso prefeito. Então, é isso que nós temos de fazer, é isso que nós temos de lutar, isso nós temos de fazer isso. Então, professor, obrigado mesmo por isso, é muito importante para a gente. Muito obrigado. Parabéns, seu Antônio. Quem é mais? Thaís. Thaís é de... Ele é inteligente, cognitivo e emocional, viu? Gostou, já falou ali do... muito bem. Ô, Max, Thaís é de Palmares, mas é ADM na Covel. Bom dia a todos. Eu quero falar um pouco da experiência, né, da saúde mental, porque aconteceu um episódio na minha família recentemente, tem uns 15 dias, de acúmulos de situações que não são desabafadas e aí chega a um ponto de querer cometer até suicídio. Meu irmão, ele tem 39 anos, tem 2 filhos, perdeu a esposa por um infarto e, ao longo prazo, ele não conversa, ele não desabafa, ele não conta o problema. E aí ele foi trabalhar em um dia e aí o patrão dele ligou para a gente, que ele tinha tomado 2 cartelas de remédio para cometer o suicídio. E aí a gente foi buscar ele no hospital e a gente conversando com ele, querendo entender o motivo dele ter levado a esse extremo, né? Porque ele é uma pessoa muito sóbria, é um menino muito tranquilo, mas ele disse que não aguentava mais, que ele estava já no limite de tudo. Então, eu digo a vocês que a saúde mental é muito importante, a gente procurar se cuidar, se tratar, para que não venha chegar a esse ponto, a esse nível. Ontem ele teve uma consulta com o psiquiatra, aí ele vai começar a realizar um tratamento. Eu estou contando a experiência a vocês, porque a gente somos uma família, né? A ADM é uma família. Kelly, a outra menina, Mari, estava no dia do peixe, eu estava emocionalmente muito abalada com o que tinha acontecido com meu irmão, porque nunca tinha acontecido na minha família, e você viver aquilo ali naquele momento é muito difícil. Elas me abraçaram, me acolheram, me conversou comigo, porque até para a gente que não está passando pela situação, ver aquilo é complicado. E isso eu vivi na minha família, e ele comentou por 2 vezes. A primeira foi no trabalho, quando chegou em casa, ele foi para casa muito bem, aparentemente, conversando bem, a gente achou que estava tudo bem, e ele novamente tentou o suicídio. E aí a gente ficou desesperado, porque ele já não podia ficar mais só, já teria que começar um tratamento com urgência. Mas por quê? Ele não procurou o tratamento cedo, não conversava, não desabafava, então a gente não sabia o que estava acontecendo com ele, porque tem pessoas que se trancam para isso. Então, essa experiência, essa palestra foi muito importante, adquirir bastante conhecimento, até mesmo para passar para outras pessoas a importância da nossa saúde mental, até mesmo no trabalho, com colegas, isso é muito importante. Então, foi de boa valia essa palestra, e eu passando experiências para vocês verem o quanto é importante. Às vezes tem uma pessoa próxima a gente, e a gente não sabe o que está passando. É verdade. Entendeu? Então, é bom a gente ficar sempre atento, porque até na própria família pode estar acontecendo um caso e a gente está desapercebido. Agradeço a oportunidade. Pronto, vai responder ela, professor Max. Agora? Sim. Se você deixar, eu falo aqui mesmo. Gente, nós temos o governo, né? E as ONGs, elas criaram o Setembro Amarelo, que é justamente uma conscientização sobre a questão do suicídio, né? O suicídio, a tentativa de suicídio, não é porque a pessoa pensa em morrer, né? Na verdade, é uma busca pelo alívio da dor, né? E, pelo que ela contou aí, foi um baque muito grande para o seu irmão. E, nesse momento, o que é que a família pode fazer? Acolher, né? Estar perto. E, de fato, diante de um desequilíbrio emocional, lembra que eu falei que as emoções, elas são tratadas das questões, nossas questões psicofísico, né? As emoções são os hormônios. Então, dentro de um trauma desse aí, a primeira coisa a ser feito é justamente isso. Não é o terapeuta. Eu vou deixar bem claro isso aqui. Eu sou pastor também, né? Então, não é o terapeuta, não é o pastor que vai resolver.
ok? Óbvio que o pastor ele vai resolver no âmbito espiritual. Mas o primeiro lugar que tem que ser levado é para um psiquiatra. Porque o psiquiatra ele vai dar um medicamento para equilibrar esse desequilíbrio emocional. Passou por aí, tudo bem, aí já pode ir para o pastor, que ele vai dar também esse apoio de aconselhamento pastoral, certo? Pode levar para um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, mas a princípio é que tem que ser feito isso. E o que ser feito também diante dos familiares? O acolhimento, né? Ele perceber que ele não está só, que ainda tem oportunidades para a vida, que ainda há esperança de novos objetivos, de novas coisas a surgir. E, às vezes, gente, também tem outra coisa, né? Às vezes, nesse ambiente, a gente tenta ajudar falando. E, às vezes, a gente fala coisas que não são tão ideais. Então, o melhor a se fazer, às vezes, não é nem falar. É só dizer aqui, ó, estou perto, estou aqui. Se quiser um abraço, não vá abraçar, mas diga assim, eu estou aqui. Se quiser um abraço, pode me abraçar. Beleza? Obrigado. Vamos ouvir agora a Cíntia também, quer falar aqui. Ela é a ADM do CIA2. Bom dia a todos. Bom dia, Cíntia. Com relação ao conhecimento próprio, nós sabemos que nós nascemos com temperamentos, né? E o autoconhecimento do seu temperamento pode ajudar também nessa gestão aí dos sentimentos, né? Das emoções. E quando o tempo vai passando, a gente começa a entender um pouco da gente mesmo, no caso. Eu me conheço, eu conheço o meu temperamento, eu sou uma colérica, e eu conheço o meu temperamento, e eu sei onde é que estão as deficiências do meu temperamento. Então, isso me ajuda a controlar os meus pensamentos, ou seja, as minhas atitudes com relação aos meus pensamentos. Saber lidar com o outro também. Primeiro eu lido comigo. Perfeito. E depois com o outro. Então, o importante é saber, né? Todo mundo precisa se autoconhecer. Então, essa minha vivência de conhecer o meu temperamento e, às vezes, até conhecer o do outro, porque quando nós temos essa relação estreita com pessoas, a gente começa a identificar no outro o seu temperamento. E, como eu já conheço o meu, e eu sei os meus pontos negativos e positivos, eu posso lidar com o outro bem melhor. Muito bem. Isso aí. Muito obrigado, Cíntia, pelo seu comentário. Deixa eu só... aqui também vai falar? Pronto. Três, todo mundo? Ó, tá começando a fluir, né? Cíntia, obrigado pelo seu comentário. Eu quero aproveitar, gente, quem quiser anotar o meu número, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu tenho mais de 300 pessoas do Brasil inteiro e até de outros países que eu dou aula gratuitas, tá? Sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal. E, inclusive, tá no... né? Isso, tá no... Cadê o ok? Ok? Olha lá, ó. Anota meu número aí. Porque uma das aulas que eu dou, Cíntia, é justamente sobre os 4 temperamentos, né? Que a gente conhece como 4 temperamentos, que foi criado por Hipócrates, mas hoje também as empresas trabalham com DISC, que é a transformação dos temperamentos. Então, os 4 temperamentos: melancólico, colérico, fleumático e sanguíneo, não é? Então, quando a gente conhece os nossos temperamentos, as nossas habilidades e os nossos pontos a melhorar, a gente começa a saber como lidar com a gente mesmo e com o outro. Por exemplo, as empresas, elas fazem esse teste... Silêncio, gente. Silêncio aqui para Max falar. As empresas, elas fazem esse teste para quê? Para ela saber onde ela vai adequar as pessoas em determinados setores. Por exemplo, um sanguíneo, ele não dá muito certo em um lugar que é de qualidade. Vamos dar um exemplo. Porque o sanguíneo, ele não é perfeccionista. Ele está ali, ele pode funcionar bem como um líder, né? Um líder, ele pode funcionar bem como um vendedor, né? Já o fleumático é perfeito para um setor de qualidade, porque ele é perfeccionista, ele é detalhista, ok? O colérico, ele também é um líder, mas se você botar um outro colérico junto com ele, né, dá curto-circuito, né? E aí tem um melancólico, que é aquele que é mais...
Então, esse daí, geralmente, ele é mais humano, né? Então, é uma pessoa que é boa para estar ali, para ouvir também, como fleumático também é bom para ouvir. Então, gente, quem quiser, tiver interesse, entre em contato comigo, vou te colocar lá no nosso grupo. Provavelmente, por esses dias, eu vou dar essa aula sobre os 4 temperamentos. Você vai saber quais são as suas habilidades, certo? Quais são os seus pontos a melhorar. Temperamento muda? Não. A gente não muda temperamento. A gente adequa, né? Como diz o livro de Tim LaHaye, a gente transforma o nosso temperamento, mas você não muda de temperamento. Muito obrigado, viu, Cíntia, pelo seu comentário. Agora, Max, vamos ouvir Dona Jacira, do bairro Jaciara, do Santo Antônio do Rio das Pedras. Pastor Joel, desculpa, antes de Dona Jaciara falar, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu brinquei ali, talvez as pessoas não me conheçam, mas ele até falou, a gente já se conhece já há mais de 15 anos, e é uma pessoa que eu respeito. Um dia eu estava na casa de um pastor e eu comentei sobre ele sem saber que ele estava na sala. Aí o pessoal diz assim, não, Joel, você é ele. Eu digo, rapaz, eu te admiro, nem conhecia você, mas eu te admiro. Então, Deus continue te abençoando, meu amigo. Obrigado, viu? Bom dia. Bom dia, Dona Jaciara. Eu achei muito importante isso aí, que está acontecendo com a gente aqui. É um negócio muito lindo. Porque a gente passa por situações na nossa família, no trabalho. Eu mesmo, tem pessoas que me conhecem, passei por situação com meu esposo, que trabalhava na gestão, e houve esse problema de depressão, que ele surtou praticamente. E não houve, na época, não houve esse cuidado. Eu estou gostando muito desse trabalho aqui, com o profissional, de ter esse olhar para a gente. Que, às vezes, um funcionário está ali com um problema, já está sinalizando, está falando, até com a gestão, com quem você trabalha, a pessoa responsável de você, e não estão nem aí, não estavam. Mas, e aí, quando vê que já passou do limite, quando já entrou em depressão, que surtou, é que vão, e mesmo assim não davam nenhuma atenção. Dona Jaciara, desculpa interromper a senhora, mas essa fala da senhora é muito importante para eu também dizer algo para todos vocês. Todos nós, escute isso, todos nós somos responsáveis pelos nossos colegas. Somos responsáveis por nós mesmos. Eu vou ser responsável por fulano, mas os primeiros sinais, quem é que vê? Somos nós mesmos, nossos colegas que estão ali do lado. Rapaz, fulano não está bem. E aí eu vou tentar ajudar, mas de qualquer forma também eu vou levar esse indicador para os meus superiores. Não é? Não deixe, vamos fazer a campanha, não deixe o colega surtar. Tá bom? E a família também, que a família... Eu fui a primeira a descobrir. Tá fechado? Porque como eu convivia com ele, já via o comportamento, então eu fui observando. E aí, tentando entrar em contato com as pessoas que poderia ter ajudado, ao invés de ser ajudado, fomos criticados. Bom, que bom que a mentalidade tem mudado, e eu tenho certeza que cada dia vai ser melhor, um desenvolvimento, tanto seu, quanto do seu familiar, quanto do trabalho. Parabéns, muito obrigado pelo seu comentário. Deus abençoe, Dona Jaciara. Quem mais? Agora, Max, me conceda a parte, deixando ciente aqui... Falou bonito. Ao nobre professor, que a coordenação dos ADM, nós sempre temos esse cuidado, né, Lucas? De acompanhar os ADMs, principalmente os mais, que estão aqui mais tempo, sabe que a gente acompanha. E sempre quando procura Lucas, a mim, a gente senta, te dá atenção, a gente ouve, a gente ora, a gente orienta. Muitas das vezes, Max, a gente pede para ser acompanhado por determinado profissional, então aqui a gente tem esse cuidado, haja visto quando a gente não sabe, mas quando a gente sabe do problema, a gente procura ajudar, vai na casa, visita, conversa, orienta, vê o problema. A família ADM, de fato, é uma família unida, e Lucas, juntamente conosco, tem essa preocupação de cuidar, de zelar dos ADM. Se é verdade, vamos aplaudir a Deus pela vida dos ADM. Ainda antes de ser a próxima, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso vereador Mota, uma pessoa, coração bem. Eu conheço Mota, todo mundo conhece Mota há um bocado de tempo já, né? Mas eu me lembro de uma vez que eu estava indo estudar ainda, pegando o ônibus, ele estava vendo umas fotos de bombeiro lá, das ações sociais que ele faz. Eu acredito que daqui a pouco ele deve ter uma fala também.
Viu? Fica à vontade, viu, vereador? Gente boa demais. Ô, Max, Suelane agora do quilômetro 25, né? Oi, Ela Su. quer falar. Bom dia. Bom dia. Eu vou aproveitar as palavras do pastor para dizer, Max, um prazer. Tudo que você falou aí serviu de crescimento para mim, entendeu? Porque depois que eu fiz 40 anos, eu penso dessa forma de tudo que você falou aí. E aproveitando as palavras do pastor, parabéns, Lucas, por se preocupar, você, o pastor, com a nossa saúde mental. Gente, Su chegou agora no nosso grupo, mas já é conhecida nossa, da secretaria. Importante também para não dizer que a gente está fazendo propaganda enganosa. Os ADM, de fato, é uma família, mas nós vamos adiantar aqui nessa pergunta que o professor tem outras demandas para concluir. Vamos ouvir essa Lia. Lia é a ADM mais fofinha nossa aqui. Nós amamos Gente, muito quem depois Lia. também quiser entrar em contato comigo para atendimento terapêutico, eu também trabalho nessa área, tá? Lia é lá da quadra... Só professor? Não. Ô, Max, Lia é lá do CIA, da quadra 6. Fala, Lia. Não é para falar muitão, não. Bom dia, estou na minha vez, então vou falar. Fala, né? Lia. Max, eu agradeço muito, porque assim, esses dois temas que Lucas trouxe para a gente, particularmente me ajudou muito. Porque você não me conhece, mas eles me conhecem, todo mundo me conhece. Lucas fez um tratamento muito grande aqui, viu, pai? É como você fala, nós não mudamos, mas nós controlamos um pouco, né? Porque eu era muito rebelde. Muito. Lucas fez um tratamento que ele parecia que era meu psicólogo. Né, Lucas? Eu agradeço. Então, assim, eu só quero agradecer, né? Tem situações que a gente passa dentro de casa que, às vezes, nós não queremos contar para ninguém, mas sempre tem uma pessoa especial na nossa vida, como eu tenho, graças a Deus, como Bárbara, Lucas, pastor, Silvia, e muitas pessoas, né? Então, esses últimos dias, eu estava passando por umas situações muito delicadas, muito mesmo, e aí, hoje mesmo, eu aprendi uma coisa que eu tinha muita raiva. Eu estou falando sério mesmo, gente. Eu tinha muita raiva de minha mãe. Eu aprendi a amar minha mãe depois que meu pai morreu, há 3 anos atrás. Tinha muita raiva porque minha mãe não me dava atenção. Eu sou filha de... Eu tenho 4 irmãos, 5 comigo. Minha mãe dava mais atenção aos meus irmãos do que a mim. Mas, na hora dos problemas, chama a Lia. Lia vai resolver. E Lia resolvia. Mãe vai trabalhar, quem vai cuidar dos meninos é Lia. E se tiver alguma coisa de errado, quem vai responder é Lia. Entendeu? Então, assim, eu tinha muita raiva, porque meu pai me dava mais atenção do que minha mãe. Quando meu pai morreu, meu mundo acabou. Eu dizia assim, né? Meu mundo acabou, mas encontrei, graças a Deus, pessoa muito especial, como Lucas, como Bárbara, uma pessoa que não está aqui, que me deu muita atenção. E hoje eu vendo o que você falou aí, que às vezes nossos povos é guardado, guardei muito tempo, mas hoje, graças a Deus, Deus tirou. Hoje minha mãe me dá atenção, que eu mesmo chamei para ela e disse, mãe, por que você é assim comigo? Eu gosto tanto da senhora, trato também a senhora. Mas por quê? É coisa de lá atrás. Porque eu saía muito com meu pai e ela queria que eu contasse tudo o que acontecia na rua, e eu não contaria, guardava. Se era segredo meu e dele, por que eu tinha de contar? Entendeu? Então, assim, eu agradeço a você e a Lucas, né, e o pastor Joelson, por dar essa oportunidade a gente e tratar a gente como família. Eu me sinto que, quando eu estou desesperada, que eu ligo para ele, ele não mede distância, onde ele estiver. Eu não vou aí agora, não, mas depois eu vou. E vai me dar atenção. Muito, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a vocês. Quem é o próximo? Só um minuto, Joelson. Eu acho que foi bem... comovente, viu? Bem impactante esse momento, Foi, né? Verdade. Concordo com o Nobre. E Lia... É o que a gente falou na nossa palestra, né?
as figuras de autoridade elas vão impactar o resto da vida da gente. Mas tem uma música do Renato Russo, pastor, e o que daí? Tem uma música do Renato Russo que diz assim, ó, você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer? Entenda, se lembra que eu falei da idade mental? Às vezes os pais travaram também, porque eles não tiveram pais que foram amorosos com eles. Ou foi amoroso com os irmãos e não foram com eles. E, de forma inconsciente, ele escolhe um, Lucas, para sofrer a mesma coisa. E não quer dizer que não ame. Pelo contrário, às vezes é o que mais ama, porque é o que mais está solícito ali, sabe, Lia? E aí, o trauma não é o que fizeram com você. O trauma é o que você fez com o que fizeram com você. Eu queria pedir para você se colocar de pé, só você, Lia, por gentileza. Isso. Ela é sua amiga, essa aqui que você falou? Você pode ficar de pé, Bárbara, por favor? Isso. Bárbara, ela vai representar agora a sua mãe. Tá bom? Dá um abraço nela. Vamos aplaudir a Deus. O amor e o cuidado e o carinho, ele não tem local geográfico. Sabe? O amor que você precisa não precisa estar somente na pessoa da sua mãe. Precisa estar nas pessoas que estão ao seu redor e que você escolhe para que se permita ser amada. E eu acredito que, pelo que todo mundo tem falado aqui, você é muito amada. Inclusive, eu já estou te amando também. Tá bom? Deus abençoe. A Elia, receba o abraço em nome de toda a família dele. Mais outra pessoa aqui. Rápido. Bom dia. Eu só quero somente agradecer, né? Eu estou chegando agora como ADM, mas já conheço essa equipe. E, rapaz, eu tinha um sonho de trabalhar com vocês, velho. Admiro muito, Lucas e Joelson, o trabalho que você tem com essa galera. E, para mim, é gratificante, de verdade mesmo, estar fazendo parte dessa equipe. E eu vou honrar essa missão que vocês me deram, né? De trabalhar com vocês. E, a respeito da palestra, professor Max, minha amiga sua aqui sabe que eu sou uma pessoa muito difícil de se lidar quando eu estou estressada. E ela sabe... E ela sabe que eu falo logo, estou estressada, me deixa em paz, me evitem. Aí ela fala, o que foi, amiga? Não é assim. Fique bem. Então, sua aqui é uma amiga muito importante. Todas são. Lia, todo mundo aqui são. Mas Su, ela me conhece quando eu estou estressada, que eu preciso nem falar. Ela já vem, me abraça, e um abraço é tudo. Um abraço pode dizer muita coisa. Às vezes, uma palavra não diz tanto como um abraço de uma pessoa sincera. Então, é isso. Eu quero agradecer vocês por me acolher também. E, quando eu estiver estressada, me deixe quieta no meu canto. Porque, às vezes, eu gosto de... máximo de respeito a vocês aí. E Deus abençoe cada um de vocês. Ei, menina. Gente, vamos ouvir só mais um para concluir. Rapaz, tá saindo coisa, viu? E tudo de verdade, da alma. Que coisa boa! Meu Instagram é @MaxLucianoReal. De vez em quando eu coloco alguns conteúdos quando eu tenho tempo. Mas entra no grupo lá que vocês vão ter aulas lá gratuitas. Vai ser bem bacana. Do Brasil inteiro você vai encontrar gente. Não ligue não, só mande mensagem. Valeu. Vamos ouvir mais outro? Ô, Maxi, a gente ouviu só um homem aqui, que foi seu Antônio. Seria bom que eu ouvisse outro homem também, né? Sopa. Job. Marinho. Os meninos da ilha. Andrade. Eu acho que os camaradas da comédia começar a falar e chorar, velho. Eu acho que tá, hein? Leléu. Ô, gente, Leléu parece um menininho lá atrás. Leléu. Luigi. Luigi.
Vamos ouvir Luíde do Eucalipto. Luíde, aqui na frente. Vem cá, Luíde. Uma salva de palmas para Luíde. Luíde! Aqui, Luíde. Vem rápido. Rapaz, vocês gostam da resenha. Joelson também não gosta? Ô, a Paula hoje foi muito boa, viu, Max? Os testemunhos de coração aberto, Lucas, o povo abrindo o coração, testemunhando. Isso é importante. O Luíde também vai falar. E assim nós vamos encerrar a participação devido ao horário e à programação. Luíde. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Luíde? Eu não esperava, né, falar porque foi tão bom, foi tão impactante esse momento. Só quero agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu vou pesquisar depois, é sobre a inteligência emocional, o autocontrole de si mesmo, que é importante. Que é algo que hoje eu estou necessitando, porque eu passei por uma campanha eleitoral, né? Todo mundo sabe que eu me afastei por conta que eu saí candidato a vereador. E eu tive contato com várias pessoas. E esse impacto, em certos pontos, foi um pouco negativo para mim, porque trouxe algumas situações que eu tinha vivido no passado e que hoje, de fato, eu preciso de um acompanhamento para poder estar controlando não só as minhas emoções, mas estar fazendo com que eu venha ter um autoconhecimento de mim mesmo, porque em alguns momentos eu acabei me perdendo, entende? Então, quero agradecer aqui ao nosso coordenador maravilhoso, Lucas, nosso pastor Joelson, que é nosso supervisor, por essa oportunidade que deu, não só na palestra da semana passada que a gente teve, mas essa palestra aqui, porque foi algo que está me ajudando muito. Quando eu chego em casa, sempre procuro pesquisar, porque está fazendo com que eu venha, a partir desses momentos, me reencontrar em algo que eu me perdi há alguns meses atrás. É isso, só quero agradecer mesmo. Quero aproveitar a fala de Luíde, que eu acabei não falando aqui uma frase que também é importante. Inteligência emocional, gente, não é você enfrentar tudo. Tá? Eu não estou... a ideia do pastor Lucas, do pastor Joelson, não é vocês serem super-homens. Até porque eu acho que super-homem é meio doido. Eu acho. O cabra que bota a cueca por cima das calças não deve ser um cabra normal. Não é? E nem Mulher Maravilha, gente. Tá bom? Então, inteligência emocional, Luíde, não é você enfrentar tudo. É você saber os seus pontos fracos e você recuar quando tem que recuar. Então, vou falar de novo aqui para vocês. Inteligência emocional não é enfrentar tudo. É você saber o seu momento fraco, os seus pontos a melhorarem e você recuar no momento que tem que recuar. Beleza? É o que... Cadê? Ih, rapaz, a menina deu uma de mestre dos magos, sumiu, falou tão bonito e depois caiu fora. Ela falou assim, Amanda? Amanda falou assim, quando eu não estou bem, e é preciso fazer isso, gente. O colega não vai saber quando você não está bem, sabe? O colega não vai saber que você teve um problema em casa, que você... A meia que você mais gosta, você não achou na gaveta, e aí você... Bom dia, o quê? Pode ser assim. Então, é você chegar e comunicar. Ó, deixa aqui no canto, deixa aqui quieto, eu estou de boa. E, por outro lado, a gente também saber respeitar esse momento. Essa questão dos gatilhos, nós, profissionais da área da saúde mental, a gente aprende na escola também, né? Nos cursos terapêuticos, Luíde. Que, por exemplo, eu não atendo criança. Né? Eu escolhi não atender criança, porque é algo que mexe muito comigo, certo? Então, na minha clínica, eu comecei atendendo adultos e casais, e hoje, por necessidade da demanda, hoje eu estou atendendo adolescentes a partir dos 12, 13, 14 anos. Né? Mas eu sei onde é o meu ponto forte e eu sei onde é o meu ponto fraco. Então, inteligência emocional é isso. É você saber qual o ponto que você precisa melhorar e respeitar a você mesmo. Que é isso que é o mais importante. Se você não souber respeitar a você, ninguém vai poder te respeitar. Obrigado, Luiz. Aí, Max, muito obrigado, viu, por esta oportunidade. Eu acho que Max